Bem-vindos ao Debate. Sabe, a gente tem essa mania de olhar para a história e imaginar que as grandes mudanças acontecem como um corte cirúrgico. Uma linha divisória perfeita onde o passado termina num dia e o futuro começa no dia seguinte de forma super limpa e indolor. É uma ilusão reconfortante, né? A gente adora uma linha do tempo arrumadinha. Exato. Torna tudo mais fácil de digerir. Mas a realidade das grandes transições sociais e religiosas é infinitamente mais bagunçada. Apresenta uma análise rigorosa e um embate de ideias sobre um dos momentos mais críticos e tensos da história narrados no nosso material de estudo. Que, aliás, é importante citar, estamos nos baseando na obra que carrega o copyright 2001 a 2026 do professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. E esse texto nos traz o Concílio de Jerusalém e a violenta transição do cristianismo, o momento em que ele deixa de ser apenas uma seita dentro do judaísmo e tenta se tornar uma fé global. E olha, já adianto, não teve nada de cirúrgico. Foi uma ferida aberta. O cenário que o material nos apresenta é fascinante, porque o epicentro da crise não é em Jerusalém, como a gente poderia pensar, mas na cidade de Antioquia. Lá, a comunidade cristã já estava, misturando judeus e gentios, ou seja, os não-judeus vivendo numa harmonia inédita. Até que chegam alguns cristãos, vindos da Judéia, com raízes estritamente farisaicas e jogam uma bomba na mesa. Uma bomba literal, né? Sim. Eles dizem, basicamente, se vocês não forem circuncidados e não guardarem a lei de Moisés, não podem ser salvos. O que nos leva à controvérsia central de hoje. A universalização do cristianismo foi alcançada puramente pela ruptura radical e quase insubordinada do apóstolo Paulo com a lei mosaica? Ou dependeu, na verdade, daquele compromisso pragmático, daquele freio conservador orquestrado por Tiago lá em Jerusalém? É uma encruzilhada brutal. Para deixar claro de onde estamos partindo hoje, eu argumento que a visão atemporal e supranacional de Paulo, que cortou as amarras burocráticas e culturais do judaísmo, foi a única coisa que salvou o cristianismo de definhar e morrer como uma religião nacional obscura. E eu vou defender o oposto. A mediação estruturada, as regras e as exigências estabelecidas por Tiago e pela liderança de Jerusalém foram que de fato preservou a sanidade moral e a unidade da religião nascente. Sem Tiago, o cristianismo teria se dissolvido no caos do mundo gentílico. Bom, vamos colocar os pés no chão e olhar para o que realmente estava em jogo com essa exigência da lei de Moisés. Porque não estamos falando de, tente ser uma pessoa boa. Não é isso. O texto detalha que o peso da lei envolvia a guarda estrita dos sábados, as luas novas e um amontoado sufocante de observações rituais diárias. Estava asfixiando a essência da fé. E para Paulo, exigir que um grego ou um romano em Antioquia passasse por esse ritual todo era uma ofensa à própria cruz. A mensagem dele era a teologia da graça absoluta. Tipo, judeus e persas e romanos estão no mesmo patamar. Olha, eu entendo a paixão do argumento, mas você está olhando para a lei de Moisés com as lentes modernas de quem acha que regra é sinônimo de prisão. Mas não era. Para os cristãos da Judéia retratados no material, não, a lei não era um obstáculo arbitrário ou uma burocracia sem sentido. Era um curso preliminar indispensável para não se corromper. E quem liderava esse pensamento era Tiago, o irmão de Jesus conhecido como o Justo. O cara era reverenciado a um ponto que até os inimigos políticos o respeitavam. Os cristãos de Jerusalém não eram simplesmente míopes ou teimosos. Pensa no mundo pagão do século I. Certo. Vícios a deuses de fertilidade, prostituição cultual, infanticídio. Se o cristianismo não tivesse regras mínimas de pureza, ele seria engolido por esse mar de lama ético. Peraí, deixa eu assumir o papel de advogado do diabo por um segundo, porque eu preciso entender uma coisa da sua posição. Quando o texto fala dessa galera que desceu para Antioquia, eles os chama de cristãos com raízes farisaicas. Sim. Normalmente, a gente vê a figura do fariseu como grande antagonista na narrativa. Mas aqui eles já são cristãos. Como essa matemática fecha na cabeça deles? É um excelente ponto. Eles acreditavam que Jesus era o Messias prometido, sim. A questão é que, na cabeça deles, o Messias era o coroamento da história de Israel.
não a destruição dela. Eles pensavam, se o Messias judeu chegou, agora o mundo inteiro precisa virar judeu para participar da festa. Ah, entendi a lógica. A lei não tinha sido revogada na visão deles, ela tinha sido validada. Então, como você pode sentar na mesma mesa que um gentil que não guarda o sábado e come carne impura? E é justamente aí, nesse detalhe prático, que o seu argumento da preservação moral desmoronou na prática. Porque a tentativa de preservar essa identidade judaica estava criando um verdadeiro apartheid religioso em Antioquia. A tensão não era um debate acadêmico polido numa sala de aula. Era um racha no refeitório da igreja. Ah, mas não era preconceito cego. Imagina a dor de cabeça da época. Não existia supermercado com selo de vigilância sanitária, né? Verdade. O cara ia no açougue, em uma cidade greco-romana, e tinha que investigar cada pedaço de carne com uma lupa. Tipo, essa vaca foi sacrificada no templo de Júpiter. Ela foi morta por estrangulamento. Se ele comesse carne sufocada, na qual o sangue ainda estivesse retido, isso violava o núcleo da consciência dele diante de Deus. Porque na tradição hebraica, o sangue é a vida. Então, recusar o jantar com os incircuncisos não era arrogância. Era o pavor genuíno de ofender a Deus. Para quem está ouvindo a gente agora e tentando visualizar o cenário, isso não é um debate teórico no Twitter. É como se hoje a ala conservadora e a ala progressista de um mesmo movimento social não conseguissem usar a mesma copa para tomar um café. Só que na analogia de Paulo, a atitude dessa liderança de Jerusalém era absurda. É como se você convidasse pessoas do mundo inteiro para um grande banquete na sua casa, mas quando elas chegassem na porta, você dissesse, bem-vindos, mas antes de comer, vocês precisam demolir essa casa e reconstruir com os tijolos do meu bairro. Não é demolir a casa, é pedir que eles lavem as mãos antes de sentar à mesa com a sua família. Não para Paulo. Para ele, exigir a circuncisão e a dieta kosher era a destruição da eficácia da mensagem dele. Dividiria o movimento em duas religiões contrárias logo no berço, sabe? É por isso que o material relata aquela atitude de desafio absoluto de Paulo. Quando ele vai a Jerusalém para resolver a crise, ele não vai sozinho. Ele leva Tito. Nossa, sim. E Tito era um grego, totalmente incircunciso. É uma provocação genial. Paulo entra na sede dos conservadores exibindo Tito como um troféu vivo, uma prova de fogo. Se ele cedesse àquela escravidão cerimonial ali, a nova fé seria engolida pela sinagoga. Uma provocação perigosíssima, eu diria. Quando Paulo entra em Jerusalém com Tito, as fundações da igreja tremem. E os cálculos de Paulo quase falham ali. Havia murmúrios fortíssimos de que ele estava sacrificando a ortodoxia só para inflar os números de convertidos gentios. É por isso que o concílio de Jerusalém se faz necessário. Paulo não ganha no grito. Ele precisou sentar, justificar seu método e passar pelo crivo da liderança histórica. E é no concílio que temos a virada de chave. E a ironia máxima do material. Porque não é Paulo, o grande intelectual romano e grego, quem dá o golpe final no debate teológico. É Pedro. O texto foca no discurso de Pedro no momento em que a assembleia estava pegando fogo. E Pedro, um pescador galileu sem treinamento formal, constrói um argumento devastadoramente lógico. Ele não apela para sua autoridade de chefe, ele apela aos fatos. Ele diz, Deus deu o Espírito Santo aos gentios na casa de Cornélio sem que eles guardassem a lei. E aí ele solta a frase que liberta a igreja à lei. É um jugo que nem nós, nem nossos pais conseguimos suportar. A razão esmagou o tradicionalismo. O evangelho triunfou sobre a Torá. Peço desculpas, mas não posso aceitar essa conclusão tão rapidamente. Deixe-me explicar por quê. O discurso de Pedro foi brilhante, sem dúvida. Ele calou a assembleia para que Paulo e Barnabé pudessem contar seus milagres. Mas você está pulando o ato final do concílio, que é o mais importante. A libertação não foi essa vitória incondicional que você descreve. Pedro falou, mas quem bateu o martelo e ditou os termos foi Tiago. Ele fez uma emenda, na verdade. Uma emenda que salvou a igreja. A emenda de Tiago. Ele levanta e estabelece um freio de mão conservador inegociável.
Ele diz, lá em Atos 15, os gentios não precisam ser circuncidados, mas eles têm que se abster de ídolos, de imoralidade sexual, de carne de animais sufocados e de sangue. Certo, mas vamos ser francos, essas regras de Tiago não são requisitos para a salvação. É aí que a teologia de Paulo vence de forma incontestável. Podem não ser requisitos para a salvação espiritual na teologia sistemática de Paulo, mas eram requisitos vitais para a coexistência social. Se Paulo tivesse passado o trator sobre Jerusalém sem essas concessões de Tiago, a igreja teria rachado ao meio. A emenda impediu uma ruptura violenta com o Antigo Testamento. Tiago garantiu que o cristianismo gentílico mantivesse um cordão umbilical moral com as escrituras hebraicas. Sem isso, a estrutura recém-construída desmoronaria. Mas veja como esse foco excessivo nas regras dietéticas de Tiago apequena o legado monumental de Paulo. Vamos dar um passo atrás e olhar para como a coisa aconteceu, sabe? Como o cristianismo se tornou de fato global. Se os fariseus cristãos ganhassem, teríamos o que o texto chama de um judaísmo cristianizado. Pense nesta analogia estrutural. O islamismo exige que o fiel se conecte geograficamente a Meca. Se a ala judaizante vence, Jerusalém seria a nossa Meca. O crente romano ou africano precisaria do carimbo cultural da Judéia para ser considerado de primeira classe. Eu entendo a crítica ao carimbo de Jerusalém, entendo mesmo, mas você rejeita a autoridade histórica muito facilmente. Porque a genialidade de Paulo foi criar uma estrutura independente. Ele não apenas ensinou uma teologia, ele fez uma síntese sem precedentes. O material do professor Lacerda indica que ele fundiu a teologia hebraica, de um Deus único e pessoal, a filosofia helênica, usando a retórica grega para explicar conceitos abstratos para os pagãos, e a lógica jurídica romana para fundamentar ideias como justificação e adoção. Ele escavou um leito tão profundo e seguro que a água dessa nova religião corre nele há 2000 anos sem secar. A sua descrição da genialidade de Paulo é irretocável. Ele era uma mente singular, não há dúvida. Mas me responda com sinceridade. Você acha que toda essa arquitetura teológica de Paulo, grega, romana, hebraica, teria durado 2 séculos, muito menos 2 milênios, se a liderança central em Jerusalém tivesse excomungado ele ali mesmo? Bom, talvez ele criasse um movimento paralelo com muito sucesso no mundo pagão. Um movimento paralelo que perderia a conexão histórica com Jesus. E Paulo sabia disso. É por isso que ele viaja até Jerusalém. Ele não era um lobo solitário arrogante. Ele precisava da matriz. Em Gálatas 2, o texto menciona um detalhe que muda tudo. Tiago, Pedro e João deram a Paulo as destras de comunhão. Pausa rápida, porque eu acho que isso precisa de tradução para quem está ouvindo. O que significa na prática dar as destras de comunhão? Foi um documento, um tratado de paz assinado, um aperto de mão simbólico perante a congregação? Foi essencialmente um aperto de mão público que funcionou como um selo de legitimidade apostólica. Era a velha guarda de Jerusalém dizendo na frente de todos nós reconhecemos que o que Paulo está fazendo entre os gentios é obra do mesmo Deus que age entre nós. Mas, e esse é o ponto nevrálgico, teve uma condição explícita. Eles deram a destra de comunhão com a condição de que Paulo se lembrasse dos pobres. A contribuição financeira para a Igreja da Judéia. Exatamente. Uma ponte econômica e moral, Jerusalém valida a missão universal de Paulo e, em troca, Paulo garante que as igrejas gentílicas mais ricas, lá da Grécia e da Ásia, sustentem a igreja-mãe na Judéia que passava por fome. Foi essa ancoragem exigida por Tiago que manteve a igreja unida. Paulo foi o motor de um carro esporte absurdamente potente, mas Tiago e a igreja de Jerusalém foram o chassi e os freios. Um motor potente sem chassi e sem freio não vence corrida, ele bate no primeiro poste. Gostei da metáfora do carro. Mas veja o que o próprio material nos revela sobre o estado de espírito de Paulo após esse acordo. Quando ele volta para Antioquia com essa validação, o texto diz que ele regressa com o sentimento de uma grande e contundente vitória. E por quê?
porque ele conseguiu preservar a essência do seu motor. A condição de ajudar os pobres era uma ponte moral de solidariedade, algo que ele aceitou de bom grado, não um fardo ritualístico que anulava a graça. Sim, mas ele não apagou a resistência. Claro que não, ele não era ingênuo. Ele passou o resto da vida debatendo o que o autor chama de estreiteza espiritual dos seguidores mais radicais da lei. O ponto que defende é que a universalidade do evangelho só foi atingida porque Paulo fincou o pé onde importava. Se ele tivesse olhado para o chassi de Tiago e dito, ok, vocês têm razão, vamos circuncidar os gregos e fazer o que vocês querem para evitar confusão, a mensagem estaria morta. O cristianismo hoje seria um parágrafo interessante numa enciclopédia sobre o judaísmo do primeiro século. Foi a firmeza dele em isolar a graça divina de qualquer formalismo nacionalista que garantiu o futuro da fé. O fato do cristianismo não ter se tornado uma nota de rodapé é o nosso único consenso absoluto hoje, eu acho. Com certeza. Mas, reforçando a minha perspectiva a partir dessas mesmas fontes, o verdadeiro milagre retratado não foi a imposição de um lado sobre o outro. Foi o notável equilíbrio que eles encontraram no meio do fogo cruzado. A moderação de Tiago garantiu que a Igreja não cuspisse no próprio passado, ao estabelecer o mínimo de pureza e criar essas pontes de solidariedade. Ele forjou um caminho onde as duas alas puderam coexistir. O gênio do cristianismo primitivo foi abraçar a expansão ousada de Paulo sem soltar as raízes históricas de Jerusalém. O que torna esse material tão relevante hoje, né? Porque, se você parar para pensar, a tensão entre raízes históricas e expansão global não é apenas um problema teológico do século I. É um dilema sociológico que qualquer grande movimento enfrenta. Perfeito. Trazendo isso para os nossos dias, pensa em qualquer empresa de tecnologia que começou numa garagem ou um movimento político de base. Chega um momento em que eles ganham escala global. O dilema é idêntico: como você atrai pessoas de culturas completamente diferentes sem perder o DNA daqueles primeiros fundadores. Como você inova o motor sem quebrar o chassi. Os relatos de Atos 15 e Gálatas 2 não são apenas história antiga. Eles são uma masterclass sobre gestão de crise entre a tradição e o progresso. Exatamente. E isso nos leva de volta ao início da nossa conversa. As grandes transições da humanidade não são cortes cirúrgicos indolores. Elas são barulhentas, exigem embates francos, apertos de mão relutantes e compromissos complexos para construir uma visão compartilhada. A dinâmica entre as raízes seguras de Tiago e a liberdade estrondosa de Paulo ainda tem muitas camadas para continuarmos explorando no futuro. Sem dúvida, ainda há muito pano para a manga nesses textos. Fica então a reflexão para você que nos acompanhou até aqui. Quando os ventos da mudança começam a soprar na sua instituição, na sua comunidade ou até nas suas próprias crenças, de que lado você se posiciona? Você é aquele que exige conservar os tijolos antigos a todo custo, ou o que está disposto a arriscar tudo para construir uma casa inteiramente nova? Pense nisso. Até o nosso próximo encontro.